Boa noite, voto que se encontrem a gozar de uma boa saúde e também de uma ótima semana laboral. Então, só vim para esclarecer alguns temas relacionados com a competência que me foi questionada. Primeiro, a competência em matéria civil nos processos em que envolve os menores. E segundo, perdão, a competência do notário para praticar atos notariais numa situação em que os bens ou o bem em causa está localizado fora da jurisdição do notário. Então, para tal, tenho dois instrumentos para responder a essas duas perguntas. O primeiro instrumento é a Lei 8/2008, de 15 de julho, que é a Lei de Organização Tutelar dos Menores, a famosa LOTE, né? LOTM. E o outro instrumento é o Código de Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei número 4/2006, de 23 de agosto. Então, são esses dois instrumentos que vão guiar a resposta dessas duas perguntas. As respostas, aliás, dessas duas perguntas. A primeira questão, em matéria civil sobre os menores. A questão colocada é que os menores são residentes no Maputo com a mãe e o pai encontra-se na cidade de Chimoio a trabalhar cá, obviamente, e como tal pretende ingressar ao nível do Tribunal de Menores com um processo de regulação do poder parental, uma vez que não tem acesso aos menores e mesmo para conseguir conviver alguns momentos com eles no período de férias escolares tem sido difícil. Nessa situação, o processo deve dar entrada no tribunal onde os menores vivem. Quando digo do tribunal onde os menores vivem, não estou a dizer que os menores vivem no tribunal, não. Estou a referir o tribunal do distrito ou da província ou da cidade onde os menores residem. E no caso concreto, pela hipótese dada, os menores residem na cidade de Maputo. E por ser cidade de Maputo, então depende em que distrito municipal se encontra. Se é Camavota, Cambuquana, Canfumo, Chamanculo, não sei qual é o distrito, não sei. Mas acredito que são esses distritos municipais que fazem parte da cidade de Maputo. Então, isto é em resposta do artigo 51 da Lei 8/2008, de 15 de julho, que é a Lei da Organização Tutelar de Menores, que diz o seguinte: em matéria civil, é competente o Tribunal de Menores de residência do menor no momento em que o processo for instaurado. Então, uma vez que os menores vivem na cidade de Maputo, por exemplo, no distrito de Cambuquana, então o tribunal competente para conhecer qualquer litígio relacionado com esses menores, por exemplo, no caso que é o processo de regulação do poder parental, deve correr no Tribunal de Menores localizados na cidade de Maputo. Então, não pode correr no Tribunal de Menores, cito, na província de Manica, porque o pai vive cá. Não. Já aí a regra é totalmente diferente. Então, é neste sentido. O processo deve ser instaurado, deve dar entrada no tribunal onde os menores vivem. No caso concreto, os menores vivem na cidade de Maputo, também o processo deve dar entrada na cidade de Maputo. E não no local onde vive o pai, que é na cidade de Chumon. Não. Espero ter respondido essa questão. A segunda, sobre o notário. Aqui já a regra é diferente. A regra é diferente, pois, nos termos do artigo 5 do Decreto-Lei 4/2006, de 23 de agosto, que é o Código de Notariado, no seu número 2, artigo 5
no seu número 2, diz o seguinte: salvo disposição em contrário, o notário pode praticar, dentro da área de jurisdição da respectiva repartição, todos os atos da sua competência que lhe sejam requisitados, ainda que respeitem a pessoas domiciliadas ou a bens situados fora dessa área. Então, chama de dizer o seguinte: o notário, por exemplo, o notário afeito à conservatória da cidade da Beira, no bairro de Maquinino, por exemplo, ele pode praticar atos notariais, por exemplo, de celebrar uma escritura de compra e venda de uma casa localizada na cidade de Chimoio. Não há nenhum problema. O importante é que tanto o vendedor como o comprador se dirijam ao cartório notarial da cidade da Beira e solicitem a prática de atos notariais a este conservador. Aí não há nenhum problema. O conservador pode celebrar a escritura de compra e venda deste imóvel localizado na cidade de Chimoio. Não há nenhum impedimento. Bem como podem as pessoas que vivem na cidade de Maputo irem celebrar o seu casamento em Lixinga. Não há nenhum problema. É aqui como diz. Ainda que respeite a pessoas domiciliadas fora dessa área, pode praticar os atos, não há nenhum problema. Então, são situações diferentes. Então, esta competência dita aqui já é contrária à da competência no âmbito civil sobre o foro da localização do bem. Acho que já falei de um vídeo aqui sobre este tema. Então, é diferente. Então, esta é competência funcional. É competência funcional do próprio notário. Enquanto aquela sobre o fundo da locação do bem é a competência territorial, que tem a ver com a localização do bem, enquanto esta é funcional. Então, espero terem gostado dessas respostas. Não se esqueçam de se inscreverem, curtirem, compartilharem e trazerem mais sugestões para também gravarmos mais vídeos. Valeu!